Então, essa casa, com a quantidade de famílias que quis se estabelecer aqui, em função de Dom Pedro II veranear em Petrópolis, aqui inicialmente essa terra era uma chácara dos Rego Faria. E por algum motivo houve um processo, a Rego Faria já estava viúva, então essa casa passa a ser do barão João Antônio Mendes Tota. E é ele que pede uma licença em 1896 para construir aqui, onde é essa casa hoje, um chalé. Então ele pede essa licença na prefeitura para construir o chalé, a calçada, a questão do encanamento, do esgoto, enfim, ele dá entrada nesse pedido. Mas, infelizmente, o barão Mendes Tota, ele fica viúvo muito cedo. A mulher dele, Flora, a baronesa Flora Mendes Tota, veio a óbito muito cedo e ele fica muito desgostoso. Inclusive, ele tentou se suicidar, não nessa casa, mas tentando se jogar da barca Rio-Niterói e foi salvo por pessoas que estavam ali na hora. E ele, então, não quis mais voltar para essa casa. Essa casa, então, tinha como um dos vizinhos o senhor Paulo Viana, filho do Caldas Viana. E essa, então, pessoa vem com a família, adquire a casa. Por algum motivo, essa casa passa a ser da Sul América de Seguros, já no século XX, no início do século XX. E em 1918, o doutor Miran Latif, que era um empreiteiro armênio, que havia se mudado para o Brasil para traçar ferrovias aqui a pedido de Dom Pedro II, ele então adquire essa casa. E 11 anos depois ele morre, em 1929, a casa fica para a família, até que no final da década de 40, início da década de 50, a filha dele, Alice Latif, realiza uma grande intervenção a partir da consulta que é feita com o arquiteto belga. Ela e o irmão, que era o marido da minha tia, Miran Latif também, filho, essa casa toma a feição como a gente a vê hoje. Por essa casa passaram 3 gerações de Latif. Não passou mais uma porque minha tia e meu tio não tiveram filhos. Ela se casou e ficou viúva bastante jovem. No ano de 1969, então, ela passa a vir morar nessa casa. Já viúva, se mudou do Rio para cá. É uma casa que já tinha essa era, por isso ela é carinhosamente conhecida em Petrópolis como a Casa da Era. E minha tia era uma pessoa que teve uma participação muito grande aqui na comunidade de Petrópolis, se envolveu em várias coisas, chamava-se Baby Latif. Ela teve uma biblioteca para crianças chamada Toca da Coruja, que marcou toda uma geração, onde havia contação de histórias, mas também ela teve uma cerâmica icônica chamada Oleiro de Petrópolis, com uma sócia que está viva até hoje, que é a Lena Osvaldo Cruz. Então, ela foi a última pessoa, Latif, que ocupou essa casa até 2 anos atrás. Eu morei com ela os últimos 20, e ela teve uma velhice muito feliz nessa casa, que ela adorava. Morreu nessa casa, nem morreu num hospital, nem numa doença complicada, foi uma coisa muito tranquila, ela já tinha mais de 90 anos. Essa entrada aqui da casa, ela foi concebida para que a pessoa que chega possa descer do carro abrigada da chuva, do sol. E eu acho interessante também destacar a cantaria da casa, que emoldura as portas e as janelas, que foram todas feitas em granito apicoado. Demorou cerca de 5 anos e foram trabalhadas por um canteiro português que executou essa versão dessa fonte criada pelo meu tio, Miran Monteiro de Barros Latif. É um bloco único de granito apicoado.
Essa sala já é uma sala que sempre foi usada como sala de visitas e sala de leitura, uma sala bastante frequentada, porque ela é bem abrigada, né, quentinha. Já essa sala é uma sala maior, aqui sempre teve muitas festas e tinha também um piano de meia cauda, que era usado aqui, então podia também ter um multiuso, vamos dizer assim. Já aqui nesse jardim de inverno, se sentava muito durante o ano, principalmente nos dias mais frios, com esse tipo de porta que você podia fechar, né? Ainda pode. E tem um trilho que é oculto lá em cima, incrível porque funciona muito bem. Já aqui nessa sala, sempre foi a sala de jantar da casa. Nós temos aqui, inclusive, esse espelho que veio da Bélgica, que mede 2,20 por 3,20 de altura, a lareira e a parte externa da casa bem visível, como a varanda branca, como a gente chama, pelo mármore branco do piso, a magnólia centenária, que está aí desde sempre, que é uma magnólia rara, veio dos Estados Unidos, a gente não sabe como ela acabou aí, mas enfim, dá uma flor branca muito grande e muito perfumada até os dias de hoje. O conceito dessa casa era que você pudesse sempre ver, de qualquer lugar da casa, ver a parte externa. Então é uma casa muito clara, muito arejada e muito própria para dias de verão também, porque ela é uma casa que tem um pé direito alto, e no inverno você pode diminuí-las. Aqui eu acho também que é interessante a gente destacar o uso dessas duas portas nas laterais do espelho, porque nos dias de festa você tem uma circulação de garçons indo com bandeja e vindo. Então, para que eles não batam um no outro, fizeram duas portas. Naturalmente que a cozinha da casa está aqui nessa parte de trás aqui. Vou também mostrar uma particularidade que é essa escada alternativa que a gente tem aqui, que é uma escada usada para empregados, para que pudesse dar também uma dinâmica, uma circulação boa, sem interferir com quem estiver hospedado aqui na casa. Então ficou independente, paralela, mas independente da escada principal da casa. Então aqui a gente tem um banheiro que é feito com essa pedra rosa, que é uma pedra de Iós, em que, na verdade, isso era um fundo do mar, porque o que a gente tem aqui são fatias de fósseis de conchas. E é um trabalho muito bacana, porque ele é todo abaulado, tá vendo? E eu acho que o interessante também desse banheiro é que é a passagem que a pessoa, quando vinha a cavalo, entrava por essa porta e lavava as botas aqui para não entrar com lama na casa. Então não é um chuveiro comum, é um chuveiro para lavar botas. Então, aqui o interessante dessa escada é que são peças inteiras, maciças, sempre de peroba do campo, que é a tônica da madeira da casa, né? E esses balaústres são também maciços. A madeira dessa casa levou cerca de 3 anos e foi feita por um marceneiro espanhol. Aqui nós temos uma coisa muito interessante que se chama Judas, porque ela atrai as pessoas que às vezes chegam na casa. Como antigamente não tinha interfone, a gente via daqui quem estava chegando e aí dizia se ia estar em casa ou não. Minha tia era uma pessoa super social, então ela adorava dar festa, almoços, sempre foi uma convivência muito alegre, ela era muito animada, então nós tínhamos até coisas às vezes no jardim, como por exemplo a época que florescia as azaleias, geralmente em agosto, setembro, fazia-se uma manhã de domingo em que a gente servia só um vinhozinho para as pessoas virem apreciar as azaleias, muitos almoços, inclusive, no jardim, nessa varanda que foi mostrada. Realmente muita convivência, muita vida social aqui. Ela gostava disso.